A chuva batia forte nas telhas antigas da casa em Braga quando Rafael Santos parou em frente à porta que 9 anos antes o havia rejeitado para sempre. Ao seu lado Miguel apertou sua mão com força enquanto o coração de Rafael batia descompassado. Esta noite tudo iria mudar para sempre e as feridas do passado seriam abertas sem piedade. Ele respirou fundo sentindo o cheiro familiar da terra molhada misturado com o perfume discreto de Miguel que sempre o acalmava em momentos difíceis. 9 anos haviam-se passado desde aquela noite em que aos 23 anos Rafael reunira coragem para contar à família que era gay. O pai António, um homem de negócios tradicional e respeitado na comunidade, explodira em fúria chamando-o de vergonha da família e ordenando que saísse imediatamente da casa. A mãe Maria chorara em silêncio sem ousar defender o filho. O irmão Pedro rira com desprezo dizendo que nunca mais queria vê-lo e a irmã Ana baixara os olhos sem dizer uma palavra. Expulso com apenas uma mala e algumas roupas, Rafael vagara pelas ruas frias de Braga antes de rumar para Lisboa, onde começara do zero trabalhando como ajudante de arquiteto, dormindo em albergues e lutando contra a solidão e o preconceito que encontrava em cada esquina. Com o tempo construíra uma carreira de sucesso, tornando-se um arquiteto renomado com projetos em toda a Europa, e conhecera Miguel, um médico dedicado que o ensinara a amar sem medo. Agora aos 32 anos Rafael voltava não para pedir perdão mas para reclamar o que lhe era devido. O negócio familiar, uma empresa de vinhos centenária, estava à beira da falência e Rafael, através de sua empresa, havia adquirido secretamente todas as dívidas. Ele viera para decidir o destino deles. A porta abriu-se devagar e o rosto da mãe apareceu pálido e envelhecido pelo tempo. "Meu Deus, Rafael, és tu?", murmurou ela com a voz tremendo, os olhos enchendo-se de lágrimas. "Sim, mãe, voltei e não estou sozinho", respondeu ele com a voz firme, apontando para Miguel, que sorriu educadamente ao lado. O irmão Pedro surgiu atrás dela, o rosto contorcido de raiva imediata. "O que fazes aqui, traidor?", gritou ele avançando um passo. As palavras cortaram como uma faca no peito de Rafael, mas ele manteve a calma, sentindo a mão de Miguel apertar a sua com mais força. O pai desceu as escadas devagar, apoiado em uma bengala devido à doença que o enfraquecera nos últimos meses. "Tu ousas voltar depois de tudo o que fizeste?", berrou António com a voz rouca de fúria antiga. Rafael olhou nos olhos sem piscar e revelou aos poucos sua posição. "Eu tenho as dívidas da empresa, pai, posso salvar ou deixar afundar tudo." O choque estampou-se no rosto de todos eles como uma onda fria. A mãe levou a mão à boca. A irmã Ana, que aparecera no corredor, ficou paralisada e o irmão Pedro empalideceu visivelmente. Internamente Rafael lutava com uma tempestade de emoções, as memórias da rejeição misturando-se com a raiva acumulada durante 9 anos. Ele amava a mãe e parte dele ainda doía por ela, mas o preço da aceitação era alto demais para ignorar. A conversa inicial foi tensa, com acusações voando de um lado para o outro, Pedro acusando Rafael de ter destruído a família com sua escolha, Miguel permanecendo em silêncio mas oferecendo apoio silencioso com o olhar. Rafael sentiu a dor antiga ressurgir, mas também a força nova que construíra. Ele não viera para reconciliação, viera para confrontar e talvez quebrar o que restava. A noite prosseguiu com discussões acaloradas na sala de estar, iluminada por lâmpadas antigas, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, simbolizando o dilúvio emocional que se aproximava. O pai bateu a porta do escritório após uma troca dura, deixando Rafael sozinho com os pensamentos, questionando se o caminho da vingança era o correto, mas determinado a seguir em frente, sabendo que cada decisão traria um preço que ele estava disposto a pagar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Braga, com o sol lutando para atravessar as nuvens pesadas que pareciam refletir o peso no peito de Rafael. Ele e Miguel dormiram em um quarto de hóspedes frio e impessoal que outrora fora seu, mas agora parecia estranho e distante. Durante o café da manhã, a mãe Maria serviu pão fresco e café quente com as mãos trêmulas, evitando olhar diretamente para o filho. Rafael sentia a culpa dela como uma presença palpável, mas também via o medo que aprendera durante anos. Conversaram em particular na cozinha enquanto Miguel saía para uma caminhada, dando espaço para o reencontro. "Mãe, por que nunca me defendeste?", perguntou Rafael com a voz baixa mas carregada de emoção. Maria baixou os olhos e confessou seu silêncio nascido do medo de perder tudo: o marido, os amigos, a posição social na comunidade conservadora de Braga, onde o preconceito contra quem era diferente ainda ecoava forte apesar das leis modernas em Portugal. "Eu tinha medo, filho", admitiu ela com lágrimas escorrendo. "O pai era o provedor e eu não sabia como sobreviver sem ele." Rafael sentiu uma mistura de compaixão e raiva, mas compreendeu o conflito interno dela, um dilema moral que muitos enfrentavam em famílias tradicionais. Enquanto isso, ligações de parentes e vizinhos começaram a chegar ao telefone fixo da casa, trazendo fofocas sobre o regresso do filho gay, que agora era rico e poderoso.
O preconceito social revelava-se em sussurros e olhares enviesados quando Rafael saía para a rua com Miguel de mãos dadas. A comunidade via aquilo como um escândalo que manchava o nome da família Santos. O irmão Pedro não escondia seu ódio e espalhara rumores anos antes sobre Rafael para justificar a expulsão, ganhando apoio de tios e primos que agora evitavam a casa. Miguel, ao regressar, trouxe calma com seu apoio incondicional, contando a Rafael como sua própria família em Porto aceitara o relacionamento deles anos atrás, mostrando que o amor podia vencer barreiras. Rafael começou a ponderar o dilema moral: deveria ajudar a salvar o negócio familiar em troca de um pedido público de desculpas ou deixar que afundasse como vingança pelo sofrimento causado. O preço seria alto para a irmã Ana, que dependia da empresa para sustentar o filho pequeno, e para a mãe, que envelhecera prematuramente com o estresse. Durante uma reunião familiar à tarde, António revelou sua doença grave, um câncer que o debilitava, e pediu a Rafael que reconsiderasse, mas o tom era mais ordem que súplica. Rafael sentiu o conflito interno crescer, lembrando os anos de luta em Lisboa, onde passara fome e dormira em bancos de jardim antes de conquistar o sucesso como arquiteto. Ele construíra uma vida com Miguel cheia de viagens, projetos compartilhados e momentos de pura felicidade, como os passeios ao pôr do sol no Douro. Agora o regresso ameaçava abalar aquela estabilidade emocional. Uma traição sutil surgiu quando Pedro tentou convencer a mãe em particular a não ceder, mas Maria resistiu pela primeira vez, mostrando um vislumbre de despertar. Rafael observava tudo, calculando cada movimento, sabendo que cada escolha traria consequências irreversíveis para todos. A tensão aumentava gradualmente, com conversas privadas revelando camadas de dor acumulada, e Rafael começava a questionar se a vingança o tornaria igual ao pai que tanto criticava. O dia terminou com Miguel abraçando Rafael na varanda, sussurrando palavras de apoio que reforçavam o laço deles, mas o peso da decisão iminente pairava como as nuvens sobre Braga. Os dias seguintes em Braga transformaram-se em um jogo de xadrez emocional, onde cada movimento de Rafael era analisado pela família. Ele marcou uma reunião com o advogado da empresa para discutir as dívidas e as condições para salvá-la, exigindo não apenas dinheiro, mas mudanças profundas. António resistia com teimosia, mas a saúde frágil o forçava a ouvir. Rafael revelou parte de seu plano, pedindo um pedido público de desculpas pela expulsão e aceitação aberta do seu relacionamento com Miguel. O irmão Pedro explodiu em uma confrontação privada, acusando Rafael de chantagem e relembrando como ele mesmo espalhara boatos para proteger o nome da família há anos atrás, uma traição que Rafael nunca esquecera. A dor daquilo voltou como uma onda e Rafael sentiu o preço da própria raiva crescendo dentro de si. Enquanto isso, flashbacks dos anos difíceis em Lisboa inundavam sua mente, as noites solitárias em um pequeno apartamento em Porto, onde começara a estudar arquitetura à noite, trabalhando de dia como desenhista. Miguel aparecera na vida dele como um farol durante uma consulta médica após Rafael adoecer de exaustão, e desde então construíram juntos uma vida de cumplicidade e respeito mútuo, longe dos julgamentos. A irmã Ana aproximou-se em segredo, confessando que mantivera contato discreto por mensagens durante anos, mas tivera medo de confrontar o pai. Seu apoio tímido trouxe um alívio momentâneo, mas também destacou o conflito interno dela, presa entre o amor pelo irmão e o medo de perder o sustento familiar. Rafael ponderava o dilema moral: se salvasse a empresa, estaria traindo seus princípios, ou se destruísse, estaria punindo inocentes como a mãe e a sobrinha. A pressão social aumentava, com vizinhos comentando abertamente na mercearia local sobre o filho gay que voltara para destruir o legado dos Santos. Durante uma caminhada solitária pelos vinhedos da família, Rafael refletiu sobre como a rejeição o tornara forte, mas também o endurecera, questionando se a vingança o aproximava do homem que odiava no pai. Miguel encontrou-o lá e os dois compartilharam um momento de intimidade emocional, discutindo o futuro e o preço de cada escolha. A tensão subiu quando António sofreu um episódio de saúde durante uma discussão, forçando Rafael a tomar decisões rápidas no hospital, onde a família se reuniu em silêncio carregado. O irmão tentou usar o momento para manipular a mãe, mas Rafael interveio, revelando documentos que provavam sua posição financeira irrevogável. Cada ação trazia um custo visível nos rostos envelhecidos e nos silêncios pesados, e Rafael sentia o despertar interno de que o poder não era apenas destruição, mas também a chance de reescrever narrativas. A fileira de confrontos culminou em uma proposta formal de Rafael: condições claras ou falência total, deixando a família em um impasse moral profundo. A tensão na casa familiar atingiu um pico durante o jantar de domingo, uma tradição que outrora unia a família, mas agora servia como palco para o confronto final. A mesa estava posta com pratos típicos de Braga, mas o ar estava carregado de silêncio até que Rafael apresentou as condições definitivas para salvar a empresa, incluindo uma declaração pública de aceitação e mudanças na gestão para incluir diversidade.
O pai António recusou inicialmente com veemência, mas a mãe Maria interveio pela primeira vez em anos defendendo o filho com voz trêmula, revelando um segredo antigo. O próprio António tivera uma fase de dúvida na juventude que escondera por medo do julgamento social. A revelação chocou todos, expondo a hipocrisia familiar, e Pedro tentou desviar o foco acusando Rafael de inventar mentiras, mas documentos antigos confirmaram a verdade, trazendo uma traição profunda à tona. Rafael sentiu uma mistura de vitória e tristeza ao ver o pai desmoronar moralmente o preço da sua própria rigidez agora cobrado. Enquanto isso, Miguel oferecia suporte constante e durante uma pausa no jardim os dois compartilharam um momento romântico de conexão profunda, relembrando como seu amor os ajudara a superar adversidades semelhantes. A irmã Ana tomou uma decisão corajosa, apoiando publicamente o irmão, arriscando o casamento conservador dela, e o irmão Pedro isolou-se em raiva por atraindo a confiança familiar ao tentar vender informações à imprensa local sobre o escândalo. A pressão social explodiu, com jornalistas aparecendo na porta, e Rafael teve que escolher entre expor tudo ou negociar em silêncio. Internamente ele lutava com o despertar de que a vingança, embora justa, trazia um vazio que só o perdão parcial poderia preencher, mas o dano causado à mãe e à irmã pesava como uma âncora. Conversas privadas revelavam camadas de dor acumulada, com a mãe pedindo perdão genuíno e Rafael ponderando o custo emocional de cada escolha. O clímax aproximava-se, com uma reunião pública na empresa onde Rafael teria que decidir o futuro de todos. Miguel lembrou-lhe que o verdadeiro triunfo estava na autenticidade, não na destruição total, e Rafael sentiu o conflito interno atingir o auge, questionando se o homem que se tornara era melhor que o pai. A noite terminou com decisões parciais tomadas, mas o abalo completo ainda pendente, cada personagem pagando o preço de suas ações passadas e presentes em um ciclo de dor e possível redenção. A reunião pública na sede da empresa de vinhos em Braga foi o ponto culminante onde tudo se quebrou e se reconfigurou. Rafael subiu ao palco com Miguel ao lado e, diante de funcionários, parentes e jornalistas, anunciou que salvaria o negócio, mas com condições irrevogáveis, incluindo a aceitação aberta do seu casamento com Miguel e uma reestruturação que priorizasse ética sobre tradição rígida. O pai António assistiu da primeira fila com o rosto marcado pela doença e pela derrota moral, finalmente admitindo em voz baixa o erro da expulsão anos atrás, mas o irmão Pedro tentou uma última traição, vazando detalhes pessoais para a mídia, causando um escândalo imediato que abalou a reputação familiar. A mãe Maria chorou abertamente, abraçando Rafael pela primeira vez em 9 anos, mostrando seu despertar tardio, enquanto a irmã Ana enfrentou o marido conservador, defendendo o irmão e pagando o preço com o fim do seu casamento. Rafael sentiu o peso de cada consequência. O sucesso profissional não apagava a dor, mas também não justificava a destruição total. Ele escolheu salvar a empresa com condições, mas cortou laços definitivos com o irmão traidor, optando por uma família escolhida ao lado de Miguel. Nos dias seguintes, a família fragmentou-se, com a mãe mudando-se para Lisboa para aproximar-se do filho, a irmã reconstruindo a vida e o pai enfrentando sozinho as repercussões da hipocrisia exposta. Rafael e Miguel regressaram ao Porto para a vida deles, mas o regresso a Braga deixara marcas profundas de crescimento. Internamente, Rafael despertara para a verdade de que a justiça pessoal, embora necessária, não curava tudo sem compaixão, e o preço pago pela família inteira era o lembrete constante das escolhas controversas. Ele visitou a mãe regularmente, construindo uma relação nova baseada em honestidade, mas o abalo causado nunca seria esquecido. O ciclo de dor transformou-se em lição sobre o custo das rejeições e dos confrontos necessários. Será que Rafael fez o correto ao forçar o confronto e abalar a família que o rejeitara, ou o perdão completo sem condições teria sido a verdadeira vitória moral?